Vamos para a história das traduções da Bíblia? A Torá, ela tem a sua própria terminologia complexa e um único conjunto de regras e linhas mestras pelas quais pode-se interpretá-la. Uma tradução direta pode ser facilmente levar a uma distorção. Mau entendimento é até a negação da unidade de Deus. Então se inscreva aqui e vamos ao vídeo. O Gênesis nos relata em seu capítulo 11 a história da Torre de Babel. Toda a terra ela possuía uma só língua e serviam-se das mesmas palavras. Os homens construíram então uma torre cujo cimo atingia os céus, com o objetivo de tornarem célebres os seus nomes. Mas Deus percebeu que eles queriam ir além dos seus limites. Ele lhes confundiu a linguagem, dispersando-os por toda a terra. Semelhante à Bíblia, ela possui uma só língua, que era completa e tinha seu conjunto de regras e terminologia próprias para o seu entendimento. No entanto, vieram os gregos e mudaram a essência e significados dessa língua, espalhando-a por todo o mundo. Produziram então assim uma nova Torre de Babel, com sua tradução. Fica difícil compreender o porquê de tantas modificações. Começaram logo com a alteração nos nomes dos livros de Moisés. Bereshit virou Gênesis. Semot foi traduzido como Êxodo. Vaikra passou a Levítico. A Bamidbar chamaram Números, enquanto Devarim tornou-se Deuteronômio. Essas alterações continuaram por todo o seu texto. E o resultado, o que se tem hoje, uma verdadeira Torre de Babel, nas diversas versões da Bíblia, em português. Apresentaremos a seguir a história destes acontecimentos que trouxeram as divisões, as divergências e dificuldades no entendimento da mensagem bíblica. A versão grega da Bíblia hebraica enfrentou muitas dificuldades, desde a questão das ideias teológicas e exegéticas do judaísmo palestino e alexandrino, até a questão linguística. A questão linguística é a mais séria de todas. Se não, vejamos o seguinte: o hebraico é uma língua semítica. Ela é semítica oriental, que se escreve da direita para a esquerda. Não tem vogais e ela é muito pobre em vocabulário, tendo um princípio gramatical todo especial. Um deles que merece consideração, por exemplo, é o verbo ser, que não se conjuga no presente do indicativo, por questão divina e cabalística. No sentido divino, só Yahvé pode dizer eu sou. Segundo os cabalistas, o verbo ayah, ser, na versão, ele significa muito mais do que ser. É existir, no sentido passivo da palavra. Ele significa, acima de tudo, tornar-se, ou seja, viver de uma forma altamente ativa. O verbo ayah, ser, não é conjugado no presente, pois na realidade o presente não tem tempo para ser. Mal deixou o passado quando logo se depara com o futuro.
nem mesmo um único instante constitui o presente. E, no entanto, é esse instante, o aqui e agora, o ponto de partida da ação futura. Pois é neste momento do presente que brota do passado, é neste hoje que o homem age, faz, dirigindo seus esforços para o futuro. Há um amanhã que é o presente. Aí está um pequeno exemplo dos elementos que precisam ser considerados numa tradução. Agora analise todo o exposto acima e imagine as dificuldades enfrentadas quando se deseja transferir um texto hebraico para o grego ou para qualquer outra língua. O grego é uma língua muito diferente do hebraico, possuindo, além disso, os seus modismos gramaticais e transformações. Comparado ao hebraico, que não tem vogais, o grego ele tem muitas, constituindo de 7 ao todo. É uma língua ocidental do grupo das indo-europeias. Escreve-se como as línguas ocidentais, da esquerda para a direita. Ele tem uma gramática também específica e muito rica em declinações, conjugações e casos gramaticais. Hoje já é dividido em antigo e moderno. O antigo com uma pronúncia escrita, que só existe basicamente nos textos bíblicos. Já o moderno, que é o que se fala hoje na Grécia, e ele está totalmente diferente do antigo. E as dificuldades enfrentadas pelos tradutores foram imensas, com certeza. Muita coisa importante ficou perdida no meio desta tradução. A explicação e justificativa dadas pelo Talmud, que era uma antiga coleção de leis, costumes e tradições compilada pelos autores judeus, mostram muito bem como não houve harmonia e igualdade nessa tradução. Vamos ver e analisar a sua história e vamos tirar as nossas conclusões. No século III a.C., uma importante colônia judaica vivia no Egito, especificamente em Alexandria, onde se falava comumente a língua grega. Havia uma necessidade premente de que o povo judeu possuísse a Bíblia em grego, além da importância que representava para a Biblioteca de Alexandria, que ainda não possuía a Bíblia nessa língua. E no reinado do rei egípcio Ptolomeu Filadelfo II, antes de Cristo, a pedido de Demétrio, Falário, o bibliotecário do rei, o sumo sacerdote Eleazar, conforme a carta apócrifa de Aristeias, ele enviou de Jerusalém 72 sábios, 6 representantes para cada uma das 12 tribos de Israel, a fim de que realizassem a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Aristeias foi um estudioso judeu que morava em Alexandria na segunda metade do século II a.C. e quis passar por gentil e válido na corte de Ptolomeu Filadelfo. Conta ainda Aristeia que a tradução foi completada em 72 dias. Segundo o Rebbe de Lubavitch, no livro Discursos Assídicos, qualquer tradução é uma tarefa árdua, e transpor a Torá, a divina vontade, em outra língua é especialmente perigoso,
porque a Torá tem sua própria terminologia complexa e um único conjunto de regras e linhas mestras pelas quais pode-se interpretá-la. Então, uma tradução direta pode facilmente levar a uma distorção, mau entendimento e até a negação da unidade de Deus. Sem emendas nas traduções, os possíveis maus direcionamentos de palavras e frases deploráveis, danos poderiam resultar. A tradução para o grego ela recebeu o nome de Septuaginta e ela passou a fazer parte da biblioteca do rei Ptolomeu Filadelfo em Alexandria. Principais línguas do mundo serem em número de 70, sendo as outras variantes híbridas ou dialetos dessas 70. Então o rabino Meir Magilaf Melamed, em sua tradução da Torá, livro que contém os textos sagrados judaicos, ele refere-se ainda aos 70 homens dos anciões de Israel que representavam as 70 almas que desceram ao Egito, as 70 nações que há na terra, os 70 nomes pelos quais foi chamado o Eterno, os 70 nomes pelos quais foi chamado o povo de Israel e os 70 nomes que tem a cidade de Jerusalém. O Talmud comenta que o dia da tradução foi tão doloroso quanto o dia em que o bezerro de ouro foi construído, pois a Torá não poderia ser acuradamente traduzida. Alguns rabinos disseram que as trevas cobriram a terra por 3 dias, quando a Septuaginta foi escrita. Segundo a versão talmúdica da história, enquanto a traduzia, cada sábio era confinado em celas separadas na ilha de Faros, e cada um completou a tradução inteira em 72 dias, produzindo assim traduções totalmente independentes. No entanto, seus corações estavam plenos de sabedoria divina e eles criaram versões idênticas. Todos fizeram as mesmas mudanças em suas traduções para que o rei não alimentasse qualquer dúvida que talvez existisse se as traduções do hebraico fossem literais. Filon Judais afirma que cada sábio se encheu de inspiração divina, orientando nesse trabalho e fazendo com que esta tradução ela fosse altamente valorizada pelos cristãos. A designação de versão da Septuaginta referia-se no início somente à tradução do Pentateuco. Os demais livros eles foram traduzidos mais tarde, até meados ou no máximo final do século II a.C. E durante essas traduções, alguns escritos novos foram acrescentados sem que os judeus de Jerusalém os reconhecessem como inspirados, porque não faziam parte da Tanakh. Estes livros foram escritos em grego e são os seguintes: Tobias, Judite, alguns suplementos livros de Daniel e de Esther, o segundo livro dos Macabeus, os livros da sabedoria, do Eclesiástico, Baruque, a carta de Jeremias, que se lê hoje no último capítulo de Baruque. A Igreja Católica admitiu-os como inspirados, da mesma forma que os outros livros. E na época da Reforma, os protestantes, depois de terem hesitado por algum tempo,
decidiram não mais admiti-lo nas suas Bíblias, pelo simples fato de não fazerem parte da Bíblia hebraica primitiva. Daí a diferença que ainda hoje existe entre as edições da Bíblia protestante e das Bíblias católicas, que possui 7 livros a mais. Muitas essências e valores foram perdidos com a tradução da Torá. Modernamente, nos servimos das letras do alfabeto para designar os 48 sons componentes das palavras da nossa língua. Na sua fase antiga, ideográfica, o alfabeto era composto de sinais que sugeriam ideias em vez de sons. E no decorrer dos tempos, porém, apagou-se por completo esse aspecto primitivo dos sinais gráficos para remanescer unicamente o valor fonético e ser adotado por todas as nações do mundo em nossos dias. Nesse particular, o alfabeto hebraico constitui uma verdadeira exceção, pois continuou sendo objeto de ramificada interpretação ideológica, a qual no fundo sublima e desenvolve em profundidade o seu primitivo princípio ideográfico. Com efeito, volumes e mais volumes poderiam ser escritos, versando sobre o valor ideológico atribuído às suas letras por hebreus e cristãos nas várias épocas da história, em que o valor exclusivamente fonético dos sinais gráficos ele já estava definitivamente fixado. Uma pequena estudo das traduções da Bíblia. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.